Estamos voltando com o segundo bloco do nosso programa Espiritualidade Urbana, aqui através da Biosegredo TV. E o tema de hoje é Reca, é a magia egípcia, o Egito, todos nós, né? Já ouvimos falar tanto no Egito, gostamos tanto e nos encantamos tanto com a sua beleza artística, cultural, mitológica. E um pedacinho do Egito veio aqui hoje para o nosso programa com o Nefer Sasset, que está tirando todas as nossas dúvidas sobre a magia no Antigo Egito. Antes da gente ir para o segundo bloco, para o intervalo, nós tivemos duas perguntas aqui, uma da Angel e outra do Marcos Clow. A Angel perguntando, pedindo para que fosse esclarecido um pouquinho mais sobre a deusa Bast, né? Falando que tem muitas pessoas que adoram essa deusa sem saber do que se trata. E o Marcos Clow perguntando da relação do nome de Hecate com Reca, né? Então o Nefer vai responder agora para a gente. Perfeito. Deusa Bast, né, é uma deusa muito cultuada, inclusive ela tinha uma cidade consagrada a ela, a cidade de Bubastis, e é uma deusa dos gatos, dos felinos, né? É uma deusa protetora das mulheres e ela representa os poderes benéficos de Ra, os poderes benéficos do Sol. Ou seja, o Sol, ao mesmo tempo que ele pode trazer a fertilidade ao solo através do seu calor, ele pode destruir a plantação, né? Então temos a parte positiva, que é Bast, e a contraparte de Bast, que é Sekhmet, que representa os poderes destrutivos do Sol. Bast, quando ela é representada como um gato, né, o gato preto, muito conhecido, nós chamamos de Bastet. Isso é uma coisa que as pessoas pouco conhecem também, né? Bast é quando ela aparece como uma mulher com a cabeça de gato. E Bastet é quando ela aparece totalmente na forma de um gato, né? Então essa deusa é invocada muitas vezes para proteção, para trazer fertilidade. O gato, para os egípcios, era um elo entre o mundo dos homens e dos deuses, era um símbolo de proteção também, era muito respeitado. Inclusive, se você maltratasse um gato no Antigo Egito, você era preso. E dependendo do que você fizesse com um gato, você era condenado à morte. Por isso, é uma deusa de extrema importância para os egípcios, tá? A deusa Bast. O nome dela também pode significar Ba-Aset, ou seja, o Ba de Ísis, que muitas vezes... O Ba, na verdade, ele seria o quê? A personalidade da divindade. Então, muitas vezes, Bastet é encarada como a própria personalidade da deusa Ísis, tá? A personalidade benéfica dessa deusa. Tudo bem? Aí fica um pouco de Bastet para vocês. E Reca? Agora, o caso de Hecate, né? Que muitos dizem que tem origem com a palavra... O nome da deusa Hecate tem origem do Reca egípcio. Nada comprova que realmente seja essa a origem da deusa Hecate, né, da palavra Hecate. Porém, alguns estudos dizem que ela tem essa origem por quê? Primeiro, é uma deusa intimamente ligada à magia, né? E o T, no final, Hecat, ele é um determinativo feminino, ou seja, podemos traduzir a palavra Hecat como aquela que detém a magia, ou aquela que detém o poder de atar os nós da energia vital, que é o que realmente representa o poder de Hecate, né? Hecate, ela é uma deusa que tem acesso ao mundo dos deuses no Olimpo e acesso ao submundo, ela consegue passar por todos os mundos. Isso que é simbolizado pelo Reca, né? O poder que você tem de criar uma ponte entre os mundos. Talvez seja aí a grande origem do nome da deusa Hecate para os gregos. Tudo bem? Nefer, a gente vê que o Egito ele é muito simbólico. Inclusive a própria escrita, né, egípcia, os hieróglifos são símbolos, né? Sim. Então, seguramente a magia egípcia também é muito simbólica. Ela traz uma carga não só dos nomes, da entonação dos nomes, mas uma carga de símbolos muito grande. Fala pra gente um pouquinho dos símbolos que são mais frequentemente utilizados na magia e o que cada um deles significa. Inclusive você vai ensinar algumas coisas para as pessoas. Isso. Então a gente já vai fazer um conjunto aí, viu, gente? Ele vai falar dos símbolos, vai falar para o que serve, anota aí, porque são dicas bem legais. Preparem as mãos para anotar, porque temos uns textinhos para vocês. Bom, vamos começar com o Notet, figura número 3, para que as pessoas possam acompanhar conosco, tá? Deixa eu pressionar para vocês verem. Aí está o Notet, né? O Notet, ele representa o fluxo menstrual da deusa Ísis. Ele é muito parecido com o símbolo da Anki, né? O símbolo da vida. O Notet, ele era utilizado para trazer fertilidade e também trazer a proteção e os poderes mágicos da deusa Ísis. Muitos de nós conhecemos os livros dos mortos, mas nós achamos que ele só serve para as pessoas depois que elas morrem, né? Não, para a vida ele não é útil, o que é uma mentira.
Da magia egípcia que nós temos hoje, muito dos encantos egípcios, eles são tirados do livro dos mortos. Vale lembrar que o livro do morto, ele na verdade, a tradução correta dele é o livro de sair à luz. Ou seja, e é um tomo de magia tanto para a vida como para a morte. E ele ensina alguns tipos de encantamentos com o símbolo do Tet. Vou passar um para vocês, tá, do papiro de N, onde você deve pegar um recipiente com água e flores, certo? Você vai mergulhar o notete dentro desse recipiente. O notete ele é frequentemente feito com material vermelho, pode ser uma cornalina, ou um biscuit, uma pedra vermelha, e você mergulha esse notete nessa água. E você vai falar por 4 vezes o seguinte encantamento. Seja o sangue de Aset, os poderes e os sortilégios de Aset, poderes para proteger este poderoso e guardá-lo daquele que lhe faria qualquer coisa que ele abomine. Então vocês repetirão esse encantamento 4 vezes, tá? O 4 é um número que traz estabilidade. Então, como você está querendo a proteção, é uma invocação que você fará aos 4 cantos para que isso possa então te envolver com a sua proteção. Tudo bem? O próximo símbolo que eu vou mostrar para vocês é o Udia, o símbolo número 4, tá? Conhecido como olho de Horus, né? Udia, ele é um símbolo muito utilizado para proteção, para cura, para regeneração. No mito do olho de Horus, Set ele fere um dos olhos, né, do deus Horus, e Thoth ele reconstitui o olho, tornando o olho lunar, certo? Esse encantamento você vai usar para trazer equilíbrio e vai entoar o encantamento 7 vezes. Ele geralmente é feito de lápis lazuli, malaquita, um material verde, né, que é uma cor de cura, ou ouro ou madeira. O encantamento é o seguinte. O deus Tehut trouxe Udia e deu descanso a ele depois de sua partida. Orra, a tempestade o afligiu terrivelmente, mas Tehut lhe deu descanso depois que ele se safou da tempestade. Sou saudável e ele é saudável. Sou saudável e ele é saudável, e Nefer-Saaset é saudável. No caso do Nefer-Saaset, vocês vão substituir pelo nome de vocês, né? Claro. Vale ressaltar, quando ele fala a tempestade o afligiu terrivelmente, ele está se referindo ao deus Set, que é o deus das tempestades, né? Então ele mostra o quê? Que o olho Udia, ele vai afastar o caos de quem o porta. Tudo bem? O próximo item, o próximo símbolo, muito conhecido de todos, né? Não só quem pratica magia egípcia, mas de toda a comunidade esotérica, é o Ankh, que é a figura número 1, por gentileza. O Ankh é a cruz da vida, né? A palavra Ankh em egípcio literalmente quer dizer vida. Ele é utilizado para assegurar vitalidade à pessoa que utiliza. Quem se sente muito cansado pode carregar o símbolo do Ankh, tá? Para trazer saúde e proteção dos deuses. Os deuses, inclusive, eles eram muito frequentemente representados carregando o Ankh, ou seja, representando que eles tinham domínio entre a vida e a morte, né? Eles tinham o poder de trazer a vida novamente. Esse encantamento eu vou ensinar para vocês em egípcio, tudo bem? Ele é bem simples, tá? E depois eu passo a tradução para vocês. Anota aí, viu, pessoal? Pega a caneta e papel, porque, né, egípcio é meio complicado. Pelo menos vai ser hieróglifo. Mas, se você perdeu algum dos encantamentos, se você perdeu alguma das palavras aí, porque é tudo muito rápido na TV, tá passando aí no VT o e-mail do Nefer-Saaset. Você pode entrar em contato com ele via e-mail, dizer que você viu o nosso programa e pedir esses encantamentos, os símbolos, as figuras que ele vai enviar, não é, Nefer? Perfeito, gente. Estamos à disposição aí para auxiliar no que for preciso. Então, pega aí a caneta e papel e anota o que ele vai dizer em egípcio. Vamos lá, pessoal. Para você consagrar a Ankh, você pode colocá-la na luz do sol, porque é um símbolo solar, né, a Ankh, e você vai pronunciar as seguintes palavras. Inen Wab Ankh. Ankh It. It Anku, né? Então vamos repetir. Inen Wab Ankh. Enem Wab Ankh. Wab Ankh. Enem Wab Ankh. Ankh It. Ankh It. E Anku. E Anku. Perfeito, né? É fácil, né? É um joguinho de palavras, tá? Ele diz assim: sou purificado pela vida. A vida vem a mim. Eu estou vivo, tá?
Então o encantamento ele representa isso. Você vai repetir por 3 vezes para transmutar, né, que o 3 é o número de transmutação para os egípcios e um número de unidade, na verdade, porque muitas divindades são representadas como uma tríade, né? E, na verdade, essa tríade forma uma única coisa, uma família que forma uma única força, né? Então 3 para os egípcios é um número de unidade e de transmutação. Então você vai usar esse encanto para transmutar aí sua energia, para renovar suas energias quando necessário sempre, tá? Porque o Sol é uma grande fonte de energia para toda a vida na Terra. Tudo bem? Além dos símbolos, né, os antigos egípcios também utilizavam outras simbologias, outros hieróglifos na magia, né? Quais as formas eles empregavam esses hieróglifos? De que outras formas esses hieróglifos eram empregados? Inclusive, o Roden e a Etena de Brasília, eles estão pedindo para você falar sobre a magia de proteção com o Xenu. Perfeito. Então, que tem relação com a escrita, não é isso? Exatamente. O Shen quer dizer eternidade também, né? Uma das formas de nós falarmos eternidade. O Shen é a figura de número 2, por favor. Aí vocês estão vendo o cartucho, né? O Shen, no caso, ele está esticado para que as pessoas possam escrever os nomes dentro. É o antigo cartucho egípcio. Isso, olha só, pessoal. Na hora que o Alexandre passar aqui de novo, eu vou mostrar para vocês que eu tenho um cartucho no meu pulso. Inclusive, não dá para ver muito bem, mas isso daqui é um cartucho egípcio, que é exatamente aquilo ali, só que estendido pelo meu braço, né? Que onde está escrito, protegido por Antinous, o belo Deus, inclusive, com a ajuda aqui do Nefersasset, eu descobri como é que escrevia o nome de Antinous em egípcio, como está no obelisco de Antinous, e ele me ajudou com os outros hieróglifos para eu poder escrever protegido por Antinous. E essa é uma forma, inclusive, de usar a magia egípcia. As dançarinas, só linkando, né, o assunto que o Cláudio já pegou aí, as dançarinas elas tatuavam a imagem de um deus chamado Bes na sua coxa para trazer proteção a elas. Então, assim, o fato de você ter um hieróglifo desenhado em seu corpo, ele traz o atributo que você deseja. O Cláudio, por exemplo, ele traz aí a proteção de Antinous para ele sempre, né? Porque está eternamente no corpo dele para a vida toda o Antinous, né? Bom, então você pode usar um hieróglifo escrevendo realmente um texto, algo que você queira trazer para você. O nome da pessoa. O nome da pessoa. Tem sites, não tem? Onde a pessoa ela pode entrar, colocar o nome dela e transliterar para hieróglifos. O que nós temos que tomar cuidado com esses sites é que muitos deles têm um alfabeto divergente. O alfabeto não está correto, né? Uhum. Qualquer coisa, se vocês quiserem, depois manda um e-mail que eu respondo para vocês com o alfabeto mesmo que vocês utilizam para a transcrição do nome de vocês, para que vocês peguem aquele cartucho Shen que vocês viram, né, na imagem e possam colocar o nome dentro. Por quê? É muito comum ver o nome do faraó dentro do Shen. Para garantir a proteção e a eternidade daquele que o porta. O nome compunha um dos corpos para os egípcios, né? Nosso corpo não era simplesmente o físico. Os egípcios tinham muitos corpos. A sombra, o nome, o corpo em si, né? O coração, vários corpos, né? Que eles denominavam de corpos. São partes da nossa essência. São partes da nossa essência, perfeito. E, inclusive, hoje em dia, na Wicca, nas religiões pagãs, as pessoas adotam nomes mágicos. Prática muito comum dos egípcios. Os faraós eles tinham 5 nomes diferentes. Cada nome para atrair alguma coisa para a sua vida. Como o meu nome, por exemplo, Nefersasset. Ele quer dizer o bom filho de Ísis. Esse é um nome para ter as bênçãos da deusa Ísis, né? Então você pode aí criar um nome que traga algo bom para você e proteger ele através do símbolo do Shen. Tudo bem? Pode fazer um pingente, é muito legal. Já vi pessoas usando o Shen como um pingente. Então vocês podem personalizar, inclusive, um amuleto aí para vocês com o símbolo Shen. E se a pessoa, por exemplo, ela não souber transliterar para os hieróglifos, nada impede que ela escreva o nome dela com as nossas letras. Um alfabeto latino normal. Tá? O efeito, o que importa, na verdade, é o símbolo Shen. Ele que vai dar aí a conotação de proteção para o nome da pessoa. Né? O alfabeto que você for escrever, quer escrever de tebano, de runas, você pode aí misturar, porque o Shen ele não é limitado ao Egito. Você pode usar ele como símbolo de proteção
para suas práticas, né? Não, e uma coisa muito interessante da gente falar, né, Fersassi, que as pessoas às vezes elas falam assim, mas está misturando, está colocando alfabeto latino dentro de um cartucho egípcio. Gente, antigamente, né, o Egito foi dominado pela Grécia, por Roma, se misturou as magias, os deuses, né? Tanto que Ísis, por exemplo, não é o nome de Ísis em egípcio, porque o nome verdadeiro de Ísis é Aset, seria já a latinização do nome de Ísis. Então, assim, não tem nada demais você usar o seu alfabeto aí, né, normal, latino, para você colocar o seu nome, não é nenhum tipo de mistura. Perfeito, não, inclusive como só... Quer dizer, é uma mistura. É uma mistura, mas não é... Antiga, inclusive. Antiga e aceita, né? O Ísis, em grego, quer dizer, era antiga, só aí passando para o pessoal a tradução. Uhum. Em grego, Ísis é antiga e Aset quer dizer trono, né? Exato. Que o nome de Ísis é escrito com o hieróglifo do trono, certo? A gente falando em Ísis, inclusive, né, Fersassi, um dos mitos mais famosos de Ísis é o mito dos escorpiões, não é? Perfeito. Quando ela é resgatada pelos escorpiões, tem uma passagem mitológica em que ela é presa e 8 escorpiões, sete escorpiões vão em busca de Ísis para resgatá-la. E tem uma magia egípcia, não tem? Com o uso dos escorpiões para proteção. Perfeito. Que você trouxe para ensinar para o pessoal, inclusive. Exato. Eu vou mostrar aí para vocês, é a imagem número 8, tá? Vocês estão vendo aí em hieróglifos, é uma magia muito interessante. Ela é para invocar os poderes de proteção dos escorpiões. Também é o uso do hieróglifo, né? Um uso prático da magia hieroglífica, vamos dizer assim. Isso. Tá? Pode deixar a imagem enquanto eu vou explicando para o pessoal, que eles vão copiando os desenhos, qualquer coisa. O Sechal, que vocês estão vendo aí em cima, quer dizer fórmula mágica, né? Nós chamamos hoje em dia de fórmulas mágicas, os egípcios chamavam de Sechal, né? As fórmulas deles. Bom, nós temos aí o nome dos 7 escorpiões. Em cima vocês estão vendo Tefen, Befen, à sua direita vocês estão vendo Mesetef, e ao lado Mesetet. Embaixo, à esquerda, a primeira linha da esquerda, vocês estão vendo o nome de Petet, ao meio, Digetet, e o último nome, que é o nome do escorpião Mestetet, tá? Através desse encantamento, você vai trazer proteção a um nome que você queira, a um objeto que você queira proteger. Não só você, quiser proteger alguma outra pessoa, colocar a foto de alguém, pode ser você o pode meu comércio, pode meu colocar carro, qualquer coisa que quiser proteger, invocar a energia dos escorpiões, você pode colocar aí dentro desse encantamento egípcio, tá? Dentro do mito de Ísis, ela sai com os escorpiões, escapa de Sete, né, que a aprisionou, e ela invoca a proteção dos 7 escorpiões, que passam a acompanhá-la e a protegê-la dos perigos que ela possa vir a encontrar. Tudo bem? Então, quem quiser, gente, se você não teve tempo de anotar, é claro que provavelmente não, porque é tudo muito rápido, né? Você pode entrar em contato com o Nefersasset pelo e-mail dele, que é exatamente a mesma coisa do nome dele, nefersasset@gmail.com. Ele passa todas essas fórmulas para você, inclusive as palavras em egípcio, as coisas que ele está dizendo aqui, ou que ele disse em português, para que você possa utilizar aí e começar a praticar um pouquinho dessa magia egípcia. A gente viu que, por exemplo, tem 7 escorpiões, algumas coisas são feitas em 4 vezes, outras em 3. Há alguma relação da numerologia ou do número, ou dos números, né, de uma quantidade numérica sagrada com a magia egípcia? Perfeito. Tudo no Egito era simbólico, né? Nada era por acaso. Tinha sempre um porquê. A mesma coisa com a questão dos números. Os egípcios respeitavam muito a matemática, tudo era muito matemático também para eles. E os números também tinham a sua simbologia, né? O 1, representando a união, né? O unitário, ele representaria a força primordial, a iniciativa. O 2, que geralmente nós usamos para relacionamentos, também tinha essa simbologia no Egito. Então, você quer fazer alguma coisa ligada ao amor, você usa algo duplo, né? O 3, como eu falei para vocês, que é um número de família, de transmutação e de união também, porque a tríade divina torna-se uma única coisa para o povo egípcio. Né? Você tem uma figura da tríade, não tem, divina? Tem sim, temos a figura, deixa eu mostrar para vocês, a figura número 15, por gentileza. Olha só. Essa é muito conhecida, né? A tríade de Ísis, Osíris e Horus, tá?
Horus como filho de Ísis e Osíris, ele traz a ordem novamente para o mundo. Ísis, a grande maga, né, a deusa de cura, de magia, e Osíris, o senhor do submundo. Inclusive, dentro dos mitos egípcios, a humanidade só passou a ser, o ser humano só pôde ser capaz de se eternizar, né, depois de morto, a partir do momento que Osíris se torna o senhor do submundo. Então dá para aí você ver a importância deste deus para os egípcios também. Então né? a gente poderia dizer que o 1 é Osíris, 2 é Ísis, 3 é Horus, fazendo a trindade da isso, família. Exatamente. Perfeito. É exatamente isso, na 4. verdade. O 4, ele é um número de estabilidade, de proteção, né? Existem muitas imagens de casas da vida, que tem Osíris no centro e os nomes dos 4 cantos, invocando proteção. Então, número de estabilidade e proteção. Temos o número 5, né, que temos a união do 2 e do 3. É um número usado muitas vezes para a transmutação do amor, de relacionamentos. O 6, que ele na verdade é 2 vezes o número 3, né? Então ele traz 2 vezes mais a simbologia do número 3. E o 7, que é o número da perfeição. Ele é a junção do 3 e do 4. Ou seja, ele traz a simbologia da proteção e da transmutação para a vida deles. Então o número de perfeição, o 7. E há muita confusão, né, Fersacet, sobre o uso das práticas oraculares no Egito. Né? A gente está no finalzinho aqui do programa, então para a gente encerrar, vamos falar sobre os oráculos. Porque tem aquela fantasia de que o tarô veio, né, do Egito e nada disso é real. Não, né? nem sequer conhecia o tarô. Nem tinha. Só tinha papiro, não tinha papel, não dava para embaralhar. Então, assim, os egípcios possuíam alguma prática oracular mesmo ou não? Ou o oráculo era o próprio corpo do sacerdote? Como é que funcionava isso? Historicamente, temos 2 registros de oráculos egípcios. Temos um oráculo que ficou mais conhecido através de Napoleão, né, que quando ele foi para o Egito, ele descreveu algumas inscrições nos papiros, que era uma espécie de oráculo. Então, cada folha do papiro tinha uma simbologia, um hieróglifo, e com uma sua mensagem. Então você tinha uma forma de lançar, né, de consultar a sua sorte através desse oráculo de papiros. O outro oráculo, que era mais comumente utilizado pelos faraós, pela nobreza, era até um sacerdote, e eles consultavam aí o Deus. Como funcionava? Eles pegavam a barca da divindade, um grupo de sacerdotes, geralmente eram 7 sacerdotes, eles ficavam enfileirados, 3 de cada lado, e o sacerdote maior no centro. Eles ficavam balançando a barca, quase caindo, a barca de um lado para o outro, de um lado para o outro, meio que tentando entrar em transe, né, através de uns cânticos. E através daí, o sacerdote principal, ele recebia a mensagem da divindade e transmitia ao faraó. Claro que muitas dessas práticas oraculares provavelmente tinham uma questão política, né? Mas essa é uma das práticas mais comuns dos egípcios em questão de oráculos. Então era oráculo de papiros, através dos hieróglifos, e esse oráculo através do transe sacerdotal, por assim dizer. Programa maravilhoso, né, gente? Eu ficaria aqui horas conversando sobre o Egito, sobre a magia do Egito, mas infelizmente a gente só tem 1 horinha de programa e eu peguei, geralmente a gente traz 2 entrevistados, um no primeiro bloco, outro no segundo, mas eu peguei os 2 blocos porque eu sabia que o assunto seria inesgotável e que todos vocês gostariam de conhecer mais e mais e mais e mais sobre a magia egípcia. Mas, se você quiser conhecer muito mais do que o que a gente disse aqui, você pode entrar em contato com o Nefersacet. A gente foi passando durante todo o tempo no VT os contatos dele, mas eu vou repetir para você memorizar e anotar aí. O Nefersacet, ele dá cursos, palestras, workshops sobre o Egito, sobre magia egípcia, sobre maquiagem egípcia, enfim. Então, você é um universo inteiro aí para você explorar do trabalho do Nefersacet. Os telefones de contato são 8011 4319, 8011 4319 ou 9226 2057, 9226 2057. Lembrando que todos esses telefones são 11, porque São Paulo é o código de área. O e-mail do Nefersacet é nefersacet@gmail.com. Perdeu aí as dicas dos hieróglifos, dos nomes das invocações?
entre em contato, fala que viu o nosso programa. Tenho certeza que ele vai responder com o maior carinho. E eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conectadas conosco aqui pelo chat, a Tabata, o Rodrigo, o Logan, o Felipe, a Eliana Cabedo, lá do Rio, um beijo para você, pro Luiz também, o Roden Aitena, o Pedro Martins de Oliveira, o Marcos Clou, a Angel, enfim, todos vocês, o Felipe Guedes, por estarem conectados aí conosco. Semana que vem, na sexta-feira, às 17 horas, a gente retorna com o programa. Quero agradecer o Nefer Sassett pela sua participação. E vai receber muitos outros, pra gente falar de muitas outras coisas. Tem muito pano pra manga ainda. Tem muito tema, né? Muito linho pra manga. Aliás, é uma tradição milenária, então nós temos aí alguns milhares de anos pra falar, né? Exatamente. Gente, muito obrigado. A gente volta na próxima sexta-feira. Fiquem conectados sempre conosco aqui pela Biosegredo TV, às 17 horas. Um beijo enorme, sejam todos abençoados. Tchau, tchau.